E aqui estamos, senhoras e senhores, para um vídeo que retoma os estilos antigos. Vamos aqui falar sobre pais, já que estamos chegando no Dia dos Pais, certo? Para lembrar daqueles pais que superam tudo, dos melhores pais dos animes, dessa vez o top 10 definitivo com todas as melhores figuras, depois da vinheta. A data especial dos velhos tá chegando, então a gente tem que lembrar deles, né? A gente pode lembrar até de um velho aqui pra começar, que foi o velho Guto, fazendo esse mesmo vídeo, que lançou pra internet das figuras conhecidas por aí, o Guto Calvo. E, nossa, tem tempo já, né? Tem tempo já. E o velho Guto sempre foi contra colocar as coisas em ordem, né? Afinal de contas, no final das contas, não existe o melhor, sempre as coisas podem ser melhores, disputando o mesmo lugar, mas o novo Guto não tá se importando com isso. Hoje teremos um top 10. Já adianto que além das 10 colocações, teremos colocações extras, que são colocações que transcendem a barreira dos números e são mais do que especiais, e que talvez alguns nomes que vocês esperam que estejam aqui não estarão. Não é mais Hughes. Não vai estar aqui não. Vai estar aqui não. Vagabundo bandido não vai estar aqui. Em 10º lugar, temos uma pessoa que sabe se colocar na posição de pai e entregar o que os filhos precisam, que é Kurosaki Ishin. O pai do Ichigo e pai da Karin e da... pai da família Kurosaki, ele se coloca como idiota porque é isso que a família precisa. Eles perderam a mãe quando eram muito jovens ainda, então ele precisa suprir essa falta. Tanto conseguir ser um pai exemplar, quanto suprir a necessidade que os três tinham ali da mãe e também não deixá-los tristes. Então ele tem uma posição muito difícil que a gente já viu outros personagens de anime se perderem demais nessa situação. Na situação de que a mãe se foi, não está mais aqui, tem vários personagens que acabam se perdendo desse jeito e tem criações péssimas para passar para os seus filhos. Mas o Ishin tá aqui. Ele é um cara durão quando ele precisa, ele é um cara idiota quando precisa, justamente para que os filhos cresçam, para que eles cresçam saudavelmente, e quando precisa da responsabilidade, ele chega também. Além de ser, né, estudioso, ter abandonado todos os seus lados, tudo que ele precisava abandonar para que os filhos ficassem bem, ele fez. Então, é um bom exemplo. E de nono lugar, temos aqui Dragon Ball, mas estamos falando dele, talvez um dos melhores pais dessa obra, que é Piccolo. Ele não tem um filho biológico, mas ele tem uma filha que ele cria, né? Não é? Pan. Toma. Afinal de contas, todo mundo fala sobre o Piccolo ser o pai do Gohan, sobre ele ter feito o Gohan ficar vivo, sobre ele ter treinado o Gohan, mas a gente esquece que, na verdade, as coisas não acabam por aí. O trabalho de paternidade do Sr. Piccolo se expande e hoje em dia vai muito além, né? Quando ele substitui o Goku, porque o Goku morreu, aí é uma coisa. Agora, quando ele substitui o Gohan, pilantra, que não tá fazendo nada dentro de casa, tá lá estudando livro, vendo formiga, aí é outra história. O pai tá vivo, o Gohan tá vivo, mas a gente viu no filme Dragon Ball Super Hero o quanto o Piccolo precisa desempenhar a função de pai da Pan. Busca ela na escola, dá em cima da tia da escola, né, que é uma coisa que pais fazem por aí. Vai com ela pra casa, dá comida, treina com ela, faz tudo. Por quê? Porque o príncipe lindo, bonitinho, tá estudando formiga, né? Ele não pode ser pai, ele tá ocupado estudando formiga. Fica aqui a crítica ao Gohan, pai bandido, e o elogio ao Piccolo, né, que faz todas as funções que todo pai faz. Muito obrigada, senhor, salvou a minha vida. Olha, ela sai a 1h da tarde, tá? Eu compro uma coisa bem gostosinha pra gente comer. Já disse que a única coisa que consumo é água. Ah, é verdade, né? O próximo a gente vai pra Narutinho. Vamos destacar aqui um belo pai dessa obra, que com certeza não é o Sasuke. Vamos falar aqui do Shikaku. Shikamaru. Shikaku Nara, o pai do Shikamaru, que ele é um cara que vem com uma posição de pai ali respeitosa. Ele sabe onde ele precisa agir, ele sabe como que o filho dele é, então ele intervém em momentos cruciais.
Momentos que o filho precisa de um conselho, que o filho precisa de um guia, mas ele nunca vai lá e entrega. Ele não é aquele pai que pega, não, meu filho precisa de um copo, então toma aqui o copo, filho. Eu falo, não, ó, se você seguir bem olhando a cozinha, você vai perceber coisas que você não percebeu antes, né? Se você for olhar bem, tem umas coisas, umas prateleiras, talvez a resposta que você precisa está lá. Pra quê? Pra que o filho cresça como um ser humano adulto. Pra que ele consiga encontrar as próprias respostas. Fica aqui a crítica a todos os pais que só pegam e dá de mão beijada. Não é mais Ryujis que você seria um pai desse, seu vagabundo safado. O pai precisa também entender o quanto o filho precisa crescer. O pai que só dá as coisas da mão do filho vai criar um filho que vai ser um lascado aí, que não vai conseguir fazer as coisas da vida. Então o Shikako sabe disso, ele está ali para qualquer coisa que o Shikamaru precise, apoiá-lo emocionalmente, mas ele também consegue guiar de maneira inteligente. E bom, Shikamaru tá aí, se tornou talvez o melhor adulto do mundo de Naruto que a gente tem, né? Boruto agora e por aí vai. Próximo temos o pai do Subaru em ReZero. Esse eu acho que se encaixa bastante com o que a gente falou aqui sobre o do Shikamaru, mas eu acho que ele passou por uns perrengues maiores na criação do Subaru, porque o moleque tava numa fase meio difícil. A gente viu ali na segunda temporada, mergulhando um pouco mais no passado do Subaru, que o pai dele era um cara foda, né? Esse que é o ponto inicial já. O pai dele era um cara muito da hora. Ele era muito gente fina, ele era muito brincalhão, ele era muito risonho, ele era muito carismático. E isso, junto com a personalidade do filho e as tristezas que o Subaru encontrou durante o seu desenvolvimento como um ser humano, fez com que ele ficasse muito abatido, né? Ele não se via como uma pessoa boa o suficiente para corresponder a expectativas que os pais nem tinham colocado, né? Mas ele não se via digno o suficiente. Junto com um monte de outras mazelas da adolescência, ele acabou caindo ali numa situação de depressão, uma coisa triste, e ele começou a tentar afastar o pai dele. Tem até aquele papo muito franco dele com o pai, dele falando que queria que o pai odiasse ele, que o pai dissesse que ele não é o orgulho da família, dissesse que ele é um peso, dissesse que ele nem é o filho dele realmente. お前なんか愛してない。お前なんか大嫌いだ。お前なんか porque ele não se sentia numa posição de conseguir retornar, mas o pai dele sempre fez com que mantivesse essa pequena semente acesa, essa pequena fagulha de que ele não desistisse, porque desistir é fácil demais. Então o Subaru consegue encontrar essa resposta, que é uma resposta que ele mesmo já conseguiu captar em vários outros momentos da obra, e na hora que ele conecta que isso foi uma coisa que o pai dele deixou pra ele, que ele aprendeu com o pai dele, e que a falta de pressão que o pai dele colocava nele em alguns momentos era justamente para ele ter esse espaço, para ele conseguir crescer. Aí ele pega e supera esse trauma mais uma vez. O pai do Subaru é bravo. Pai do Subaru é bravo, apareceu 2 episódios do negócio e é um dos melhores que tem. Em 6º lugar, temos ele, o pai de todos, diretamente de One Piece, Barba Branca. Não apenas por ter o seu grande sonho de ter uma família, de ter filhos por aí, fazer uma frota em que todos eram tratados igualmente, que todos eram tratados como filhos, apesar de algumas filhas vestidas de enfermeira dando remédio pra ele na boca. Apesar dessas coisas, o Barba Branca, ele tem várias qualidades ali como pai, e a gente pôde percebê-las também na Guerra de Marineford. Depois de ter sido traído por um de seus filhos, depois disso talvez ter sentenciado ele mesmo à morte e muita coisa ruim que aconteceu ali no resgate do Ace, Barba Branca vai lá, frente a seu filho. Ele simplesmente abraçou e perdoou o erro de seu filho. Um erro que, novamente, custou e custaria muita coisa, mas perdoar é uma das características que um pai tem que ter. Em 5º lugar, temos Fujimoto. 転んだ拍子にすっげえセクシーなお姉さんとぶつかって。何？小僧凛、今すぐ案内しろ。セクシーだ。
Talvez vocês já nem lembrem mais, mas estamos falando aqui de Ao no Exorcist, né? O comecinho ali da história que a gente vê logo nos primeiros 2 episódios. Padre Fujimoto criou 2 crianças órfãs, né? O protagonista e o irmão dele, 2 garotos, irmãos gêmeos, criou desde sempre na igreja e tudo mais. Eles crescem, agora estão adolescentes, e aí descobrem que são filhos do diabo. その青き炎こそサタンの末裔の証 Então assim, você criar como filho, você criou muito afetivamente, né? Os dois, o Akio e o Shiro? Kuro? Ao? Não, como é que é o nome do vagabundo? Os 2 gêmeos têm muito carinho pelo pai, pela criação que eles tiveram. Eles sabem que foi a criação que em alguns momentos era dura, mas foi bastante carinhosa. O amor que o padre sentia por eles era um amor verdadeiro, paterno. E você conseguir fazer isso, depois que você descobre as histórias, você saber que aquelas crianças eram filhas do amor da vida do padre. Você saber que aquelas 2 crianças eram literalmente o anticristo, né? O filho do diabo mais diaboso que tinha no mundo, e você criou com amor essas 2 crianças porque você estava na posição de pai, é de se respeitar. Não é todo mundo que tem a moral de criar o filho do capeta. こいつは俺の息子だ返してもらおうか Em quarto lugar, vamos para um personagem que passou rapidamente na história de seu filho, mas foi um guia importantíssimo. Estamos falando aqui de Vinland Saga com Thor. 剣は人を殺す道具だ。お前はこれで誰を殺すつもりなんだ。 Thor ficou apenas na primeira infância, no começo da primeira infância do protagonista da história, mas ainda assim trouxe momentos de impactar. Momentos que ele não entendeu naquele instante, que a gente, como espectador, não entendeu exatamente a posição dele, mas que isso foi crescendo conforme o Thorfinn crescia também. E eu acho que esse é o tipo de coisa que faz parte de você conseguir guiar o seu filho para um futuro melhor, você conseguir passar ideias que vão perdurar. 本当の戦士には剣などいらぬ。 Ideias que eles nem mesmo entendam naquele momento, mas que na hora que isso tica, tudo passa a fazer sentido. お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。 Thor deixou com Thorfinn uma das frases mais importantes do mundo. 傷つけて良いものなどどこにもいない。 E o Thorfinn não entendia aquelas palavras, até passar por muitas coisas, até ter machucado um monte de gente, matado um monte de famílias, passar por um arco de redescoberta, até que ele entendeu que ele realmente não tinha inimigos, até que ele entendeu a verdade que estava por trás daquelas palavras e a maturidade que estava por trás daquelas palavras. De uma pessoa que já tinha passado por toda essa história dele, mas ele lembrando depois, tudo passou a fazer sentido. E eu acho que é muito curioso porque, na realidade do Brasil, muitas pessoas não têm pais, mas têm figuras paternas ou pessoas que acabaram estando na posição de te passar esses conselhos. Se você for mais velho, lembra das coisas que não faziam sentido até pouco tempo atrás. E se você for novo, eu garanto que algumas frases que pareciam absurdas, sem sentido, que tão no seu coração, vai passar uns 5, 10 anos, você vai entender. E vamos então para o top 3 do dia de hoje, começando em terceiro lugar com um anime muito querido sobre paternidade, que é Clannad. 夢を叶えろ渚 Clannad, temos o Akio Furukawa, que é o pai da Nagisa. Pra você que não assistiu Clannad, você é bandido, deveria assistir. Mas, resumindo aqui essa parte da história, a Nagisa é uma garota muito tímida, uma garota quietinha, que tem o sonho ali de fazer parte do clube de teatro, conseguir fazer peças e tudo mais. E ela tem uma saúde muito frágil. Esse é um ponto importante. Depois a gente descobre, posteriormente, que o pai dela, que é um cara muito gente fina, muito da hora, ajuda todo mundo, é engraçado, o pai dela era do mundo do teatro, mas ele teve que abandonar a carreira. Por mais que ele dissesse, até em vídeos, que ele jamais abandonaria o teatro.
que ele é apaixonado por aquilo, que ele ama demais fazer, acabou ocorrendo uma coisa que ele não esperava, que foi a gravidez da Nagisa, né? A gravidez, no caso, da esposa dele com a Nagisa na barriga. E agora ele tinha novas responsabilidades. Ele não poderia continuar correndo atrás de uma carreira que talvez um dia fosse dar alguma... Não, ele precisava pra agora. Vida real. Então ele teve que abandonar todo aquele sonho dele pra vender pão, né? Porque ele precisava de dinheiro pra conseguir ali na gravidez e depois que a criança nascesse, ele precisava trabalhar. E dali ele continuou vendendo pão até conseguir a padariazinha e tudo mais, que são as coisas que ele tem no dia de hoje. Mas o sonho dele, o sonho principal, foi abandonado. E essa parte, quando a gente descobre em Clannad, é muito impactante, porque tecnicamente era uma coisa que a Nagisa queria também e ela se sente culpada por ter sido a pessoa que arrancou e jogou fora os sonhos do seu pai. Mas é aí que ele vem com uma frase, ó, dá até um negócio na garganta. Nagisa! Baka ka, omae wa! Kodomo no yume wa oya no yume nan da yo. Omae ga kanaereba iiんだ. Ore tachi wa omae ga yume o kanaeru no o yume miten da yo. Ore tachi wa yume o akisametan ja ne. Em segundo lugar, temos ele, que entrou na primeira vez que a gente fez esse vídeo, só que mudou completamente a escala. Estamos falando aqui de Byakuya Ishigami, pai do Senku de Dr. Stone. Senku, Otsuki-sama wa omae no koto ga suki nan janai ka? Ah, そういうのいらねえから今。科学のマジ話してんだよ。 Já sabíamos da primeira temporada que depois desse mundo ter sido petrificado por quase 4.000 anos, existiu uma pequena vila. Essa vila, com algumas pessoas ali, foi mantida existendo como um plano de Byakuya há quase 4.000 anos atrás. Ele sabia, ele acreditava, ele tinha certeza total de que o filho dele sobreviveria. Ele sabia que ele ia conseguir achar um jeito de sair da petrificação e que ele ia precisar de recursos para tentar salvar o mundo, e que essa seria a ideia dele desde sempre. Então o Byakuya, ele montou todo um plano de preservação da humanidade através de uma pequena vila, com contos de sobrevivência, com histórias que fariam as pessoas sobreviverem no mundo que não tem mais tecnologia, não tem mais conhecimento e não tem mais pessoas praticamente. E ele conseguiu fazer esse conhecimento perdurar e algumas pessoas sobreviverem através de todos esses milênios. Por quê? Porque ele prometeu que traria um presente para o seu filho, então ele enviou toda uma base civilizatória. Como se não fosse suficiente, na infância do Senku, ele já tinha vendido todas as coisas que tinha em casa, vendido carro e tudo mais, para poder ter recursos para que o filho, que tinha interesse em ciência, continuasse pesquisando, continuasse aprendendo mais sobre isso. E como se ainda não fosse suficiente, a gente descobre que depois de começar a montar essa proto-sociedade que iria se desenvolver, o Senku precisaria de um recurso que é extremamente escasso e demoraria dezenas de anos para você conseguir juntar um pouquinho desse recurso. Então, Byakuya passou décadas, todos os dias da sua vida, indo para um rio e tentando peneirar para encontrar platina. Juntando pequenos grãos desse metal durante todo esse tempo, porque ele sabia que quando um dia seu filho acordasse, ele ia ter o conhecimento da ciência, ele ia ter um grupo de amigos para ajudar ele, e ele chegaria no ponto que ele precisaria desse metal, que ele não conseguiria rapidamente. Então ele juntou até morrer. Em primeiro lugar, e mais importante do que todos os outros, claro que temos que destacar aqui Kuma, o tirano. Arigatou. Bonnie no byouki ga naoru nara, ore wa donna unmei demo ukeireru. O pacifista bondoso que teve uma vida extremamente trágica, junto com a escravidão, junto com seus familiares sendo assassinados, junto com todas as pessoas que ele amava sendo retiradas de sua vida. Até mesmo a mulher que ele sempre amou e nunca pôde ter nenhum tipo de relacionamento foi tomada dele, mas sobrou uma garotinha. Uma garotinha que não era filha dele, mas era filha dela. E por isso ele queria perseverar e fazer tudo o que fosse melhor para ela. O tempo foi passando, ele acabou se tornando pai da Bonnie, que tinha uma doença
doença extremamente rara. Cruzou todos os cantos do mundo procurando uma solução, buscando todos os médicos que fosse possível, até que ele encontrou um jeito. E isso custaria aquilo que ele mais prezava, aquilo que ele buscava para si mesmo, para as pessoas, e que ele buscava como um ideal divino e religioso, que era a liberdade. Kuma precisaria trocar o seu corpo, a sua consciência e tudo de si mesmo para uma chance de que sua filha seria curada. E a resposta para isso foi um grande sorriso. ありがとう。ボニーの病気が治るなら俺はどんな運命でも受け入れる。 Kuma se entregou na mão de Vegapunk e na mão do governo mundial, se tornando uma coisa completamente diferente. Mas tudo isso de bom grado, feliz e contente com o fato de que sua filha poderia um dia sorrir debaixo do sol. お前を愛した人間の数だけお前の死は迷惑である。いいかクマ、お前こそヒーローじゃ。 E agora, rapidamente, a gente vai falar aqui sobre 3 especiais. Afinal de contas, já cumprimos aqui o top 10 e temos aqueles que ultrapassam, que são mais do que tudo isso. Mais do que Kuma, mais do que Byakuya, mais do que tudo. 3 posições. Em terceiro lugar desses especiais, temos Goku de Dragon Ball nos filmes, né? O filme, especificamente, se for lembrar aqui, Goku, o Gohan contra Bojack. Meu irmão, Goku estava vendo seu filho em necessidade, em perigo. Goku tava morto. Bojack tá descendo cacete nele. Goku morto. Meu Deus do céu, eu vou matar meu filho. O bicho forçou um teletransporte, mesmo morto, forçou um teletransporte para o plano vivo e conseguiu interferir, além de lembrar o seu filho do seu grande potencial e ajudá-lo a fazer um Kamehameha. Lindo, 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 lindo. Segundo lugar dos especiais, temos o quê? Goku de Dragon Ball Z na saga Majin Buu, quando ele chega para abraçar o seu filho Goten, que estava timidamente no canto ali, aguardando. Ele é muito parecido comigo, então esse garotinho deve ser meu filho, Goten. Afinal de contas, ele não tinha visto Goten ainda. Goten tinha nascido quando ele tava morto. Então, tem um momento muito lindo ali. É lindo, 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 lindo. Que garotinho lindo. Você é idêntico a mim, deve ser muito forte. Em primeiríssimo lugar desse mais especial de todos, temos Goku de Dragon Ball Z, enquanto ele observa a luta do céu. Mas, Goku, o que você fez? Eu devo dizer pra vocês que vai parecer que é piada. Verdadeiramente, o momento dele observando o céu, descendo o cacete no Gohan, é um momento lindo de paternidade. Eu juro que não é piada, eu juro que não é piada, cara. Todo mundo tava desacreditando do Gohan, cara. Ninguém tava acreditando que o Gohan conseguia. Todo mundo sabe, não, ele é uma criança, ele é um moleque, ele é não sei o quê. Goku foi o único que sabia do verdadeiro potencial do filho. Ele sabia que o filho era forte, ele sabia que o filho gostava de lutar. O Gohan finge que não gosta de lutar, mas o bicho adora lutar. Ele sabia de tudo. E todo mundo, não, Gohan, não sei o quê. E o Gohan tava o quê? Pronto, preparado pra conseguir acabar com tudo. E na hora que deu merda, porque no final das contas o Gohan, ele era sadista e gostava de lutar e quis continuar, ele foi lá e se sacrificou com um sorriso no rosto pra que Gohan continuasse vivo também, junto com o restante da galera. O pessoal fala que não, mas o Goku, Dragon Ball Z, a saga Cell, é um puta de um pai. Se cuida, meu filho. Não! Papai! Goku! E agora eu quero saber de você, qual pai faltou aqui ainda? Porque agora a gente tem mais um vídeo, mais pais e mais Goku, que já apareceu nesse vídeo. Esse canal aqui não presta. A gente já botou o Goku como um dos piores pais do mundo, agora é dos melhores, por quê? Na verdade, acho que ele presta, né? Porque é assim que funciona a vida. Você vai reavaliando os conceitos que você tinha antes e você percebe que às vezes alguns conceitos eram um pouco diferentes do que você tem agora. Pode ser que no futuro eu perceba e fale tudo o contrário. Mas até esse momento, o Goku é um pai lindo, cara. Bota aí nos comentários outros pais lindos. Não precisa ser igual o Goku, mas pode ser outros lindos assim, tipo Kuma, coisa do tipo e tal. E aproveita e manda um beijo pro seu pai, né? Dia dos Pais tá vindo aqui agora? Dá um abraço no velho, ou abraço na pessoa que você tem com uma figura paterna. Agradece, porque às vezes tem um que não precisa agradecer. Eu tô contraditório. Às vezes tem uns que são vagabundo, que você quer distância, mas na pessoa que você pensa quando você imagina a palavra pai, vai lá, dá um abraço. Essa provavelmente merece.